Deus, minha prioridade. Próximo domingo. Glória a Deus. Deus abençoe. 1 Samuel 17:32. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomaram uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e foi no ribeiro e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e colocou no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Somente até aqui. O texto que nós lemos esta noite, ele é conhecido de todos nós. Nos conta um episódio acerca do rei Davi, até então do menino Davi. Apesar de já ter sido ungido por Deus, no capítulo 17, Davi agora, ele em obediência ao seu pai, ele cuidava das ovelhas, e o cuidar de ovelhas naquela época era um trabalho desprezível.
Davi cuidava de ovelha, e não era de qualquer ovelha. Ele cuidava das ovelhas desprezadas, porque as ovelhas que tinham valor eram as ovelhas pretas e as ovelhas brancas. As ovelhas que Davi cuidava eram as ovelhas malhadas. Davi, além de ser um pastor de ovelha, que era um ofício desprezível naquela época, Davi era pastor das ovelhas que não tinham tanto valor. E Davi também pastoreava poucas ovelhas. Não eram muitas ovelhas, eram poucas ovelhas. Apesar de já ter sido ungido por Deus no capítulo 16, ele torna para o campo e vai pastorear suas ovelhas. E seu pai o chama e diz assim: vai lá no campo, levar pão, levar queijo, levar marmita para os teus irmãos que estão no campo de batalha, e traz notícias. Davi, em obediência ao seu pai, ele prepara os pães, prepara o queijo, prepara a marmita, e se direciona até o campo de batalha, porque lá está os seus 3 irmãos mais velhos. No campo de batalha está Abinadab, no campo de batalha está Eliabe, no campo de batalha está Samar, e também está aquele que todos conheciam como o rei Saul. O rei Saul, ele não foi ungido como rei. O rei Saul, ele foi escolhido como rei pelo povo. Deus nunca ungiu Saul como rei. Deus ungiu Saul como príncipe, como capitão. Porém, o povo dizia que queria era o rei, mas Deus nunca o ungiu como rei. Deus ungiu foi Davi como rei de Israel. E a Bíblia nos diz que no campo de batalha, todos os dias, durante um espaço de 40 dias, do exército filisteu, se apresentava um homem 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Se era 2 vezes ao dia, durante 40 dias, aquele homem que nós conhecemos como Golias, ele afrontou o exército do Deus vivo 80 vezes, 80, todos os dias 2 vezes, durante 40 dias, de uma tal forma que quando ele subia, Saul temia muito, o exército de Israel temia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse homem, ele tinha mais de 3 metros de altura, esse que nós conhecemos como Golias. E toda vez que ele se apresentava, ele dizia estrategicamente: dar-me um homem para que lutemos, dar-me um homem. Golias, ele era tão inteligente que ele nunca disse assim: prepara o exército de Israel, que eu vou preparar o exército dos filisteus para que nós lutemos. Ele nunca disse isso, porque grande igual ele não tinha. Então ele, querendo tirar vantagem do tamanho, da força, ele preferia ir para o corpo a corpo. Ele disse: dar-me um homem, eu quero ir no mano a mano. Eu quero que vocês escolham qualquer um do exército de Israel para que lutemos. E nunca apareceu esse homem lá no campo de batalha, até que Davi foi mandado por seu pai para levar comida. E quando ele chega no campo de batalha, ele percebe o burburinho, ele observa as conversas, ele percebe o medo do exército de Israel, e ele vê também aquele homem que até então estava afrontando o exército do Deus vivo, e ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Mesmo ele sendo ainda muito jovem, mesmo ele sendo ainda
um garoto, ele já se interessava por coisas de gente grande. O seu irmão, quando vê, disse assim: rapaz, o que é que tu quer aqui? Tu é muito prepotente, tu é muito presunçoso. Papai mandou tu trazer lanche, e o lanche tu já trouxe. Vai cuidar do teu serviço. Com quem tu deixaste as poucas ovelhas? Tu tá aqui é bisbilhotando, tu tá aqui é curiando, tu tá aqui é querendo saber de outras coisas. Eu te conheço. E a Bíblia diz que Davi não disse um A para ele, porém virou as costas e foi saber o que ele queria mais na frente. E quando disseram para ele, disse: não, é um homem que está se apresentando aí, um tal de Golias, representante do exército filisteu, e ele está nos afrontando durante 40 dias. E Davi disse: é. E o que é que vão fazer com quem vencer esse que vocês chamam de gigante? Quem? O que é que vão fazer? Disseram assim: rapaz, sabe o que é que vão fazer? Vão fazer o seguinte: o rei, ele vai dar 3 coisas. Quais são as 3 coisas que o rei vai dar para o vencedor desse cidadão aí, desse circunciso? Primeiro, o rei vai encher de bens. Disse: olha, estou interessado. O que mais? O rei vai dar em casamento a filha dele. Disse: opa, é tudo que eu quero, ser genro do rei. O que mais? O rei vai isentar toda a sua família de imposto. Ele disse: opa, se é para abençoar a minha família, eu estou dentro. Eu quero dizer para o senhor que eu quero me candidatar. Eu quero dizer para o senhor que eu estou disposto a lutar com este incircunciso. Saul, olhando para ele, disse: tu não tem condições, tu não dá 1,65 m. Esse homem aí é mais de 3 metros de altura. É um guerreiro experiente na luta, na guerra, na peleja. Davi disse: por me diz um nome de um homem que ele matou. Aí a Bíblia não diz, né? Diz que ele era experiente. Mas me diz um que ele matou. Aonde foi? Que dia foi? Será se ele não está querendo vencer no grito, não? Porque o diabo é assim: ele chega, bate o pé, ele chega e berra, ele chega e grita. Ele é igual o padeiro, ele quer ganhar no grito. Davi disse assim: me mostra um. Ele disse: rapaz, agora eu não estou lembrando não. Mas dizem que ele é guerreiro, experiente, matador de gente, vencedor de batalhas. Davi disse: eu não quero saber do currículo dele, eu estou aqui para enfrentá-lo. A Bíblia diz que Saul pegou a sua armadura e colocou em Davi. Davi ficou olhando aquela coisa, não disse nada, era muito simples, obediente. Disse: o senhor quer colocar, coloca. E ele foi tentar andar, não conseguiu. Ele disse assim: rei Saul, eu acho melhor o senhor ficar com essa armadura para o senhor. Porque nunca na vida a armadura de Saul vai dar para Davi. Nunca, não tem condições. Até porque, quem é que quer usar uma armadura de um crente rejeitado? Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse para Samuel, capítulo 16: até quando tu terás dó de Saul? Porque eu já rejeitei. Aí Davi lembrou, disse: não, eu não quero usar roupa de crente rejeitado, eu não quero usar armadura de crente rejeitado, eu não quero espada de crente rejeitado, eu não quero escudo de crente rejeitado, eu não quero lança de crente rejeitado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele ficou tranquilo. Se tu vai mesmo, ele disse: vou. Aí ele pegou o mocó, o alforje, colocou 5 pedras e foi se aproximando. Lá e vem aquele que nós conhecemos como gigante. E quando ele viu Davi, a Bíblia diz que ele subestimou. Disse assim: agora pronto. Virou um culto de criança, não sei nem se é culto. Virou uma brincadeira. Não tem homem não nesse exército aí.
Estou mandando um menino, um negócio. Davi olhou para ele e disse: tu tá olhando é para o tamanho, tu tá olhando é para a idade, tu tá olhando é para a estatura física. Deixa eu dizer uma coisa para ti: incircunciso, tu podes vir a mim com espada, tu podes vir a mim com lança, com o que tu quiser. Agora eu vou contra ti, não é com espada, não é com lança, não é com facão, não é com revólver. Eu vou contra ti com a arma mais poderosa que existe na face da terra. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Bendito seja Deus. E ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Aí Golias disse mais uma vez no papo, disse: não, hoje eu te rebento, hoje eu acabo com tua raça, não vai sobrar nem a cinza. Só que Davi, ele tinha a mentezinha blindada, porque se fosse um crente fraco aqui, na hora que visse o tamanho, na hora que ouvisse as ameaças, tinha feito como Saul ou pior. Saul, na hora que ouvia, a Bíblia diz que ele temia muito e fugia. É por isso que o povo diz que tamanho não é documento, não é mesmo não. Davi nunca ficou com medo do que Golias disse. Ele disse: tu pode falar o que tu quiser, o que tu está dizendo para mim não interessa. Davi estava dizendo assim: ei, tu não sabe não, quem é ungido aqui não é tu não, quem é ungido aqui sou eu. Deitar o óleo não foi na tua cabeça não, Golias. Ele deitou óleo, foi na minha cabeça. Se tem ungido de Deus aqui sou eu. Se tem escolhido por Deus aqui sou eu. Se tem alguém que Deus chamou aqui sou eu. Se tem alguém que Deus vai dar vitória aqui sou eu. Pode vir. Aí ele foi no ribeiro, 5 pedrinhas já no jeito. Aí ele preparou bem, atirou, derribou, pegou a espada, cortou a cabeça e disse: agora eu vou para casa. E foi para casa e venceu aquela batalha. Rapidamente, eu quero falar sobre 3 características dos vencedores de gigante. Só 3 características dos vencedores de gigantes. Primeira característica dos vencedores de gigante: os vencedores de gigantes, eles não começaram vencendo gigante. Os vencedores de gigante não começaram vencendo gigantes. Não. Davi foi ungido por Deus no capítulo 16, foi. Ele foi ungido, foi a rei, mas não começou reinando. Davi, ele começou, foi cuidando de ovelhas. Quem sabe você chegou aqui esta noite, é até ungido de Deus. Deus até chamou, consagrou, separou, vocacionou, habilitou, capacitou. Mas aí você diz assim: pastor, eu só começo se for vencendo o gigante. Eu só começo se for por cima. Eu só começo se eu já começar grande. E tem uma coisa que eu digo aqui direto e vou dizer de novo: quem nasce grande é filho de égua, é filho de elefante, é filho de dinossauro. Crente não nasce grande não. O filho, se ele nascer grande demais, ele mata a mãe do parto. Se não matar, mas judeia. A criança, filho de crente, pessoa chamada ungido, nasce, é pequeno. Apesar de ser ungido, nós vamos ou começamos com as coisas pequenas. Nós precisamos ter a humildade de começar por baixo,
de começar pequeno. Porque Paulo diz assim: aquele que em vós começou a boa obra. O começo é pequeno. Não existe começo grande. Todo começo é pequeno, todo começo é difícil, todo começo é dificultoso. Aí Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós. O que é que vai acontecer, pastor Paulo? Ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ou seja, aquilo que é pequeno hoje, amanhã vai ser grande. Aquilo que é pequeno hoje, amanhã pode crescer. Aquilo que é pequeno hoje, amanhã pode prosperar. Se tem pouco hoje, amanhã pode ter muito. Se não tem nada hoje, amanhã pode ter. Mas nós precisamos começar pequeno. Nós precisamos começar por baixo. Davi foi matador de gigantes? Foi. Foi um herói? Foi. Mas estava lá dentro do mato, cuidando de ovelha. E Davi nunca disse assim: o que é que um rei quer cuidando de ovelha? Ele nunca disse. Davi nunca disse assim: rapaz, será se Samuel estava falando era verdade mesmo, rapaz? Será se eu vou ser rei mesmo de Israel? É porque eu me olho assim no espelho, eu não tenho postura de rei, não tenho tamanho de rei, eu não tenho roupa de rei, não tenho coroa de rei, eu não tenho um cetro de rei, não tenho nada de rei. Onde é que eu não estou aqui? No meio do capa-bode, como diz o nordestino, do carrapicho, da hostiga. Ele estava lá dentro do mato, ungido. Aí às vezes a gente nem esse ungidão todo. Aí a gente já quer reverência, a gente já quer respeito, não é? A gente já quer aplauso, a gente já quer subir assim no elevador assim, ó. Davi não. Davi está dentro do mato, cuidando de ovelha, com a unção de rei. Cuidando de ovelha com a unção de rei. Aí às vezes a gente quer ser rei com a unção de cuidador de ovelha. O contrário de Davi. O contrário. Davi, Deus ungiu o rei, disse: vai cuidar das ovelhas. Pastor, e Deus faz assim? Faz. Porque foi lá no campo que Davi treinava o atirar da funda. Você está vendo por que Davi tinha que cuidar de ovelha? Porque foi lá no campo que Davi treinava a missionária. Davi não treinava lá no palácio não, lá na casa do pai dele não. Davi treinava era lá no campo, cuidando das ovelhas. Quando via um bicho, ele pegava logo a funda, treinando. Aí Deus disse: vai treinando aí, Davi. Vai treinando aí com urso, vai treinando aí com leão, com raposa, seja lá com o que for. Vai treinando. Aí a gente não entende. A gente está lá embaixo, cuidando de ovelha, atirando na funda e murmurando: oh, vida sofrida, oh, sem sorte. Mas antes não tivesse nascido, nem percebe que está sendo treinado, nem percebe. Davi estava desse jeito. Começou, as coisas era tão pequena que Davi fazia. Aí o pai disse, chama ele, disse assim: agora tu vai no campo de batalha. Fazer o quê? Vou começar a lutar. Ele disse: não, tu vai entregar marmita. Marmitazinha, um pãozinho, um queijozinho, uma cabaça d'água, uma marmita. Ele disse: eu vou. Com unção de rei. Com unção de rei, irmão. Entendeu? Aí a gente às vezes é só um auxiliar na casa de Deus, só um auxiliar num sentido desprezível. Não é no sentido desprezível, porque quem é auxiliar é muita coisa, quem é um diácono é muita coisa, quem é um presbítero é muita coisa, quem é um pastor é muita coisa. Eu digo no primeiro degrau. Mas aí se disser assim: vai levar uma marmita, aqui não tem, que esses aqui todos levam. Leva, traz, lava, enxuga, se preciso for. Mas aí fora
Tem alguns que se você disser, leva a marmita, não quer levar não. Agora se disser assim, tem um microfone para ti, o microfone é comigo mesmo. Desce logo uma unção eletrônica, é comigo mesmo. Ei, não é assim que começa não. Começa por baixo, começa pequeno, começa devagar. Quer ser o diretor da empresa? Na maioria das vezes começa mesmo limpando o chão. É o que chega mais cedo e o que sai mais tarde. E a maioria dos funcionários chamando de babão. Aí você deixa chamar. Entendeu? Aí você deixa chamar. Aí você deixa chamar. Disse, não, tem uma visãozinha aqui. Não diz nada não. Tem um objetivo aqui. E eu vou começar por baixo. E Deus vai me abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a porta que o faxineiro entra é a mesma que o diretor entra. Ou tem outra porta? É a mesminha. Aí o cara vai dizer, eu queria era entrar. Eu queria era entrar. Porque melhor, escuta essa aqui, é esperar do lado de dentro. Pode ser desse tamanho, mas espere do lado de dentro. Pastor, mas é pequeno, espera do lado de dentro. Entendeu? Quem está dentro é mais fácil. Se você já está dentro, a probabilidade de crescer é maior. Davi começou com coisas, fazendo coisas pequenas. Por isso se tornou um vencedor de gigante. Segunda característica de um vencedor de gigante. Quando Davi chega lá no campo de batalha, e ele viu aquele alvoroço, ele ficou olhando, e disse assim, o que está acontecendo aí? Disse, não, é um cidadão aí, tal de Golias, que tem 3 metros e não sei quanto, fica afrontando. Davi disse, o que é que vão fazer com quem vencer? Aí falaram. Davi disse, eu vou, me candidato. Tem quantos aí na lista? Ele disse, nenhum. Não tem nenhum candidato. Ele disse, não senhor, até agora não apareceu nenhum currículo. Ninguém se prontificou, ninguém se disponibilizou. Ele disse assim, pois eu vou. Aí cobriram em cima. Tu? Com que experiência? Disse, vocês querem que eu diga mesmo? Diz. Rapaz, eu estava cuidando de umas das ovelhas do meu velho pai, lá no campo. Eu estava cuidando lá. As ovelhas é pouquinho, não é muita não. E é malhada ainda mais. Aí veio o leão. Aí veio o urso. Tem um animal mais feroz do que o leão e o urso? Tem? Vocês conhecem? Não, senhor. Pois é. Aí o leão e o urso eu consegui vencer sozinho, com a ajuda de Deus. Eu não sei se serve assim como experiência. Não sei se serve para vocês. Disse, não. Ele aí é guerreiro experiente. É treinado. A armadura do homem. Aí tentaram. Blá. 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 Mas o vencedor de gigante, ele tem que ter a mentezinha blindada. Ele tem que ser sadio mentalmente. Se ele for na onda, está morto. Para ser vencedor de gigante, não pode fugir da batalha. Disseram tudo de Golias. É valente, é experiente, é habilidoso, é guerreiro, tem arma, tem não sei o que, tem escudo, tudo para fazer Davi fugir da batalha. Davi disse assim, rapaz, eu não fujo não, eu já disse que vou e eu vou mesmo. Sabe por que às vezes nós não nos tornamos vencedores de gigante? Porque a gente foge. A gente foge da batalha ou das batalhas. A gente foge. Na hora que a batalhazinha surge,
Aí a gente começa por ali assim, aí canta um hino, aí consagra um dia, aí lê um capítulo da Bíblia, aí vai achando difícil. Aí faz 2 dias, 3, aí vai largando de mão. Aí vem para oração dia 2, aí vai largando de mão. Uma guerra terrível. Aí vai fugindo da batalha. Aí eu te pergunto, vai ser um vencedor de gigante quando? Agindo desse jeito? Nunca. Nunca. A gente quer vencer as batalhas da vida, mas a gente fica fugindo de Deus, fugindo da obra, fugindo da chamada. Aí Deus até prometeu umas coisas bonitas, mas o camarada a vida toda fugindo. Eu vi um testemunho, disse que o obreiro vinha fugindo do Pará, já tinha vindo para o Maranhão, já estava no Tocantins, e de lá já ia descer para o Rio Grande do Sul. Tudo fugindo do chamado. Você acredita? Na hora que surgiu uma oportunidade, ele arrumava a mala e embora, que lá tem um emprego bom, e levava a mulher. Não dizia nada, fugindo. Medroso, covarde, frouxo, com medo. E ele dizia no testemunho: é o medo do homem de passar fome. Que tal? De passar fome. Aí eu pergunto: Deus não tem mais urubu nessa terra aqui não? Não tem mais nenhuma viúva sequer na terra não? Será se não existe mais nenhum ribeiro de Querite? Medroso, fugindo da chamada, do ministério, da promessa. Davi diz assim: eu não fujo não, pode dar sangue no meio da canela lá no campo de batalha, ele pode ser do tamanho das nuvens, mas eu não fujo. Eu não corro antes de ver o bicho. Eu posso até correr, mas é depois que vê. Aí tem crente que quer ser um vencedor de gigante, mas na hora que ele vê o balançar da moita, ele já está com o pé na estrada, ele já fugiu, ele já desapareceu. Como é que vai se tornar um vencedor de gigante desse jeito? Nunca. Será se você tem fugido? Ou será se você tem enfrentado? Será se você tem corrido? Ou você é daquele que tem uma desculpa atrás da outra? Bota outro, chama outro. Se Davi fosse desses, ele tinha dito assim: o Saulzão aí, que é o rei, grandão, que Saul era grande também, por que não bota ele? Rapaz, Davi, ele disse: essa oportunidade é Deus que está me dando. Esse negócio de entregar a marmita é só um trabalhar de Deus para me trazer para esse lugar. É só um trabalhar. Aqui é uma oportunidade de Deus para Ele me abençoar. E eu não corro não. Acaba, fica correndo a vida toda, correndo a vida toda, fugindo a vida toda, não é? Da responsabilidade, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem. Davi disse assim: se quiser me dar um nome, me dê outro nome. Covarde não, medroso não, pode dar outro nome. Tu vai mesmo? Ele disse: vou. E eu encerro aqui com a terceira característica do vencedor de gigante. Fica de pé, que já é 8 horas. Terceira característica, Davi já se preparando. Davi disse assim: eu só quero uma coisa. O que é que tu quer? Ele disse: eu quero ir lá no ribeiro. É no ribeiro ali. Fazer o quê? Ele disse: eu quero ir lá pegar 5 pedras. 5 pedras? Ele disse: tu que sabe. Eu não vejo assim 5 pedras, assim, utilidade numa batalha dessa. Davi disse: mas eu quero ir lá no ribeiro. Aí ele foi. Porque a terceira característica dos vencedores de gigante é: ele nunca vai para a batalha sem antes passar ou ter estado no ribeiro.
O vencedor de gigante nunca vai para a batalha sem antes ter estado no ribeiro. Ribeiro é lugar de abastecimento. Ribeiro é lugar de renovar as suas forças. Ribeiro é lugar de você pegar as munições. Ribeiro é lugar de você abastecer. Davi disse assim: eu quero ir lá no ribeiro. Eu quero melhorar aqui esse alfoge, esse mocó, como nós conhecemos. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente vai para a luta, às vezes a gente vai para a guerra, sem ter estado no ribeiro, sem ter conversado com Ele. No ribeiro é lugar de intimidade. Aí passa vergonha, porque não esteve com Ele. Não esteve. Aí quer ter vitória, aí quer bênção, aí quer milagre. É por isso que a Bíblia diz assim: e Jesus chamou os seus discípulos primeiro para estarem com Ele, segundo para pregar. Mais importante do que pregar é estar com Ele. Depois que eu ter estado com Ele, aí eu posso ir pregar, posso ir sem medo, porque Ele me dá. Agora tem muita gente querendo pregar, passando o dia todo dormindo, a madrugada todo dormindo, com um pratozão grande de chambari, de panelada. Quem é que não gosta? Aí não esteve com Ele. E o segredo no campo de batalha é nós termos estado com Ele. Aí quer cantar igual a Gessiane, mas não esteve com Ele. Aí quer pregar igual eles aqui, mas não estiveram com Ele. Aí quer ser usado igual a missionário, mas não estiveram com Ele. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: quer ser um vencedor de gigante? Priorize o estar com Ele. Priorize o estar com Ele. Às vezes nós nos tornamos tão ativistas na igreja, que a gente faz a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. A gente preenche tanto o nosso tempo com a obra de Deus, que a gente esquece de estar com Deus da obra. Sabia? É um ativismo religioso. Diz: pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Sim, mas tu tem estado com Deus da obra? Não, é puxado, é difícil, pastor. A correria é grande. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: se tu quiser se tornar um vencedor de gigante, se tu quiser ser abençoado, se tu quiser ser renovado, primeiro você precisa estar com Ele. Passa no ribeiro. Davi foi lá e disse: 5 pedras, 5 pedras lisas. Botou aqui e disse assim: eu estou pronto. Davi, eu sei que não é hora de pergunta, mas por que essas pedrinhas lisas aí? Não pode ser qualquer pedra não, essas pontudas, pontiagudas. Disse: pode não. E não, ele disse: não, isso aqui é para tirar com funda. Não pode não. É por isso que vocês usam as esferas. Não é assim? As petecas. Ninguém usa uma pedra pontiaguda, pontuda, picuda. Do mesmo jeito é Deus. Deus não usa crente bicudo. E melhor dizendo, bocudo, linguarudo. Não, Deus não usa não. Davi disse assim: eu estou saindo é para ganhar, eu estou saindo é para vencer. Eu só quero aqui no meu mocó se for pedra lisa, se for pedra trabalhada, se for pedra ajustada. Pedra de todo jeito, nem no mocó eu boto.
Tem que estar no jeito. Tem que ser pedra lapidada. Gessiane, louva o Senhor. Tem que ser, ó. Aí Davi pegou as pedrazinhas redonda. E ó, porque havia sido treinado, havia treinado lá no campo, cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Se ele treinou no campo, presta atenção, para ser um vencedor de gigante, o camarada treinou no campo, o camarada esteve no ribeiro. Quem é que impede um homem desse de vencer? Quem treinou, esteve com Deus. Pode aparecer gigante do jeito que for, problema do jeito que for, adversidade do jeito que for, luta do jeito que for. Nós fomos projetados para vencermos. Para vencermos. Nós somos os artistas de Deus. Artistas não no sentido de estrelismo, mas no sentido de vitória. Quem já viu um artista perder no filme? Quem? Artista no filme não perde, senão o filme fica sem graça. Aí é Deus dizendo: vocês são meus artistas. Vocês foram projetados para vencer. Para vencer. Levante a mãozinha assim, ó. Levante a mãozinha. Levante a mãozinha. Eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei como é a luta, o problema, a adversidade, a crise, a situação. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei se você está frio, morno ou quente. Mas de uma coisa eu sei, que para todo gigante que nós vencemos, escuta, para todo gigante que você vence, Deus tem no mínimo 3 bênçãos. Está na Bíblia. Cada gigante 3 bênçãos. Davi disse assim: o que é que vão fazer? Primeira bênção para quem vence gigante: o rei vai encher de bens, vitória financeira. Te trouxe até aqui para. O que mais? Será que você o rei esqueceu? Vai dar a filha dele para casar. Vitória no casamento. Deus é maior que o meu. 3. Então levante a cabeça. O rei e vai isentar toda a família de impostos. Vitória para família. É fiel para ter 3 vitórias. No seu tempo e na sua hora. Recebe de Deus aí. Ele tudo recebe de Deus aí. Passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai. Vitória financeira. Vitória no casamento. E vitória para a família. Nunca houve, não haverá. O homem te prometeu. Vai, Davi. E depois se arrependeu. Vai, Davi. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar. E depois foi embora. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não falha, não tarda, mas sempre chega. Ei! Deus, Ele não unge ninguém. Escute isso. Deus não unge ninguém para coisas pequenas. Não. Davi foi ungido como rei. Ficou cuidando de umas ovelhas. Ficou entregando marmita. Mas Deus unge de fato e de direito para fazermos coisas grandes.
grandes. Deus só nos unge para fazermos coisas grandes. Que não falha, não tarda. Não importa o que tu está sempre fazendo chega agora. na hora exata. Eu quero saber se tu é Ele ungido. não mente, não Sou, se pastor. arrepende, Então pronto. pois sempre zela por sua Coisa palavra. grande. Já prepara Coisa grande. o coração. Quem está sentindo a graça? Pra ver Deus contemplar Quem está sentindo a graça? essa linda obra Aleluia. que Ele completou na tua vida. E você vai cantar. Recebe de Deus. Recebe de Deus.